Capítulo 5. Nomes usados pelos demônios. Quando os primeiros escravos chegaram ao Brasil, trouxeram com eles as seitas animistas e feiticistas, que permeavam seus países de origem na África. Aqui encontraram muitas afinidades por parte dos índios, que tinham também uma forma de religião semelhante, na qual os supostos espíritos dos mortos eram consultados e faziam trabalhos para agradar aos desencarnados, ou deuses, em seus rituais ora folclóricos, ora macabros. Para evitar atritos com a Igreja Católica, os escravos que praticavam a macumbaria, inspirados pela própria entidade demoníacas, passaram a relacionar os nomes dos seus deuses, demônios, para ficar mais claro, com os santos do catolicismo romano. Assim podiam escapar à grande perseguição que a própria Igreja Católica moveu contra eles, após a proclamação da Lei Áurea, que libertou todos os escravos por praticarem tais cultos. Daí os nomes das entidades estarem associados a santos, que na realidade não tem nada a ver com eles. Na Umbanda, por exemplo, São Jorge representa Ogum, a Virgem Maria representa Iemanjá, a Santíssima Trindade representa demônios como Zambi, Oxalá e Orixalá. Basicamente, eles são os Exus, espíritos atrasados, ou orixás, que afirmam ser adiantados. Assim como estes, muitos outros santos da Igreja Católica são associados aos demônios. Na prática, essa seita demoníaca dão os nomes certos aos seus deuses, como veremos mais adiante. Vamos saber agora por que usam nomes. Os espíritos imundos têm desejos que só os seres humanos podem satisfazer. Gostam, por exemplo, de ser adorados. Somente o homem tem condição de praticar a adoração. Para que sejam adorados, há necessidade de seres identificados pelos seus adoradores. O que a maioria dos espíritas não sabe é que uma entidade pode se apresentar de diversas maneiras e usar os mais variados nomes. Esta é uma forma de enganar muitas pessoas. No espiritismo kardecista, por exemplo, que é normalmente frequentado por pessoas de níveis sociais mais elevados, os demônios sempre se apresentam como se fossem espíritos de pessoas que morreram e que estariam precisando de uma doutrina, ou como espíritos que habitariam outros planetas e viriam pregar suas mensagens na Terra. Novamente falamos da Iemanjá. Iemanjá na Umbanda é a mesma Virgem Maria da religião católica. Muitos outros santos são associados aos demônios. No espiritismo kardecista, eles dizem também serem vultos do passado, como Napoleão, Dr. Fritz, médico alemão, Rainha Elizabeth da Inglaterra e etc. Usam a psicografia para transmitir suas mensagens do além e atuam nos meios científicos como se fossem grandes cientistas. Na realidade, são demônios. No meio de pessoas ignorantes e leigas, eles se manifestam como Exus, caboclos ou guias. Nos terreiros de macumbaria, há uma grande mistura de kardecismo com umbanda, quimbanda e etc., embora os espíritos neguem. A nova era, por exemplo, envolve todas as manifestações espíritas com o esoterismo. O espiritismo de mesa se assemelha ao espiritismo de terreiro, e esse se mistura com aquele. O fato é que as pessoas estão sendo enganadas pelas forças das trevas. São espíritos que, não tendo corpos, sem sinais que os caracterizem, fazem-se chamar por este ou aquele nome. O importante é saber que qualquer que seja o espírito a se manifestar, ele não é um deus, nenhum espírito benfazejo. É um espírito obsessor, demoníaco, enganador, mentiroso e etc. Agora vamos ver a relação entre os nomes e as suas ações. Este é realmente um ponto muito interessante. Há uma relação muito forte entre os nomes usados pelos espíritos demoníacos e a ação de cada um deles. Na Igreja Católica, tal fenômeno é igualmente curioso.
já que os santos católicos têm os nomes também ligados às ações que lhes são atribuídas. Todas as pessoas que tiveram nossa ajuda em oração e que diziam sofrer de ataques epiléticos, ao receberem a oração, com a autoridade do nome de Jesus, manifestaram com o espírito que tinham seus nomes ligados àquele mal. Omulu, por exemplo, que se intitula Rei da Calunga, ou do cemitério, é um dos grandes responsáveis por este tipo de enfermidade. Da mesma forma, pessoas que têm feridas e chagas que os médicos não conseguem curar, ficam vários anos com as pernas feridas. Normalmente são possuídas por esse demônio, que é associado a São Lázaro no catolicismo romano. Já oramos muitas vezes por pessoas viciadas em tóxico, bebidas alcoólicas, cigarro ou jogo, e na maioria dos casos o responsável por tudo é o Exu chamado Zé Pilintra, ou malandrinho, ou outro desta casta. Prostitutas, homossexuais e bissexuais sempre são possuídos por pombagiras, Marias Molambos, cigana e etc. Nos casos em que as pessoas estão perdendo tudo o que têm e caindo em desgraça, normalmente por trás estão demônios que se dizem chamar Exu do Lodo, Exu da Vala e outros. Os espíritos, como já dissemos, não têm corpos, tamanho ou sexo. Entretanto, alojam-se em um corpo humano e ali fazem miséria. Há casos em que até as pessoas que creem no Senhor Jesus e frequentam igrejas apresentam enfermidades totalmente espirituais e somente com o poder de Deus podem ser curadas. Naturalmente, o cristão deve discernir, pelo Espírito de Deus, o que é físico e o que é somente espiritual. Conheceremos agora as exigências dos demônios. Mas os demônios exigem algo? Eles têm autoridade para fazer exigências? Sim, exigem muito dos seus seguidores. A autoridade que tem-lhe dada é dada por aqueles que os seguem. A Bíblia ensina que são espíritos decaídos e condenados ao suplício eterno. Não há salvação para eles, visto que deixaram seu estado original. Entretanto, enquanto têm tempo, vão tentando escravizar os homens, e o têm conseguido. Muitas pessoas, por cegueira espiritual, colocam-se ao seu serviço como fiéis cavalos. Os orixás, considerados os bons demônios, geralmente exigem muito pouco. Em contrapartida, os Exus são muito bem pagos pelos seus cavalos. Os orixás costumam exigir seus pratos favoritos e obrigam o uso de vestes especiais quando das oferendas. Os Exus, para serem agradados ou para supostamente se afastarem dos caminhos dessas pessoas, costumam pedir matanças de animais, pois um Exu tem sede de sangue. Um despacho custa muito dinheiro. Ficamos penalizados quando vemos pessoas pobres comprando galinhas, cabritos, porcos e bifes para oferecerem aos demônios, quando não têm condições de colocar tais alimentos na mesa para a família. Agora conheçam a maior das exigências. Embora os demônios exijam muita coisa dos seus seguidores, o que mais querem é a vida, o corpo, a entrega total do ser. Nada é mais precioso para eles. Fazem das pessoas aquilo que bem entendem. Cuidam de todos os aspectos da vida delas, desde a maneira de vestir até os casos amorosos. Intrometem-se e submetem os seus seguidores através de conselhos ou ameaças. Quando alguém tenciona por conta própria abandonar os demônios, logo surgem as ameaças e os castigos para intimidar aqueles que desejam sair das trevas. Somente Jesus Cristo pode liberar completamente uma pessoa das garras dos espíritos malignos. É isso, caro eleitor, que fazemos em nossas igrejas e que você deve ter na mente. Não se desfaz macumba com macumba, nem se expulsa um demônio com outro demônio. Tenha lá o nome que ele vem a ter.
Tudo isso só é desfeito pelo poder de Jesus Cristo ministrado na sua vida.